noite, galera da Hora Saudável. Para mim é uma felicidade estar aqui com vocês. Hoje, a gente vai falar sobre a conexão do sobrepeso e dor lombar. Quem vos fala aqui, Gilberto B, de formação sou fisioterapeuta. Para mim, eu estou muito à vontade na aula de hoje, porque falar de sobrepeso e dor lombar é falar da minha história inicial, dentro da companhia. Vou estar falando das minhas duas grandes paixões, é falar um pouquinho sobre a parte da fisioterapia e falar sobre bem-estar e qualidade de vida dessa empresa realmente inacreditável, que mudou completamente a minha qualidade de vida. Eu trouxe essa foto aqui, para ilustrar. Já começamos com uma frase aqui, ó. Suas escolhas determinam seus resultados. Tenha paciência e persistência. Passe pelo processo, Porque às vezes a gente acha que as coisas têm que acontecer de uma hora para outra, na verdade a decisão tem que ser rápida, mas a gente tem que aprender a plantar, persistir, que o resultado vai vir, Então essa foto aqui tem 13 anos atrás, gente, eu estava desse jeito, apesar de ser profissional da área de saúde, eu estava totalmente sem qualidade de vida nenhuma. Chegou um ponto de um paciente meu falar assim para mim: doutor, o senhor tem que se cuidar, senão daqui a pouco o senhor está no meu lugar, Então, está aqui essa figura, Eu tinha barriga muito grande, eu tinha 1,26 m de barriga, Estava com 106 quilos. Meu resultado, eu baixei mais de 30 centímetros de barriga e baixei 27 quilos aí ao longo, desse período todo que eu estou na empresa. E é incrível porque o tema de hoje vai falar justamente sobre como eu me encontrava quando eu conheci a empresa, Eu tinha muita fraqueza da parede abdominal e muita tensão na minha região lombar, na minha região, nos músculos lombares, Então, é justamente o que a gente vai estar falando aqui hoje. E eu já trouxe aqui para vocês uma foto, da anatomia, da nossa coluna vertebral, A nossa coluna vertebral ela é composta por 33 vértebras, que são ossos que são sobrepostos um sobre o outro e separados com um disco intervertebral, Mas a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Então, a nossa coluna, ela se divide, ela tem 3 curvaturas principais, que é cervical e lombar, Ela tem uma lordose e uma cifose, que é aquela curvatura, da costinha lá, convexa para trás, E essas curvaturas, elas são fisiológicas para diminuir a pressão da gravidade sobre o nosso corpo, Enfim, o nosso pescoço, que é a nossa primeira parte da coluna vertebral, ela é composta por 7 vértebras. Depois vem a torácica, que são compostas por 12 vértebras dorsais, onde fica o gradil costal. Depois vem a região lombar, com toda a sua mobilidade. São 5 vértebras lombares, mais 5 vértebras sacrais e 4 coxígenas. O que é interessante? Essas vértebras sacrais e coxígenas, no adulto, elas são soldadas. Então, elas formam os ossos sacro e o osso, cóccix. Quem já ouviu falar no cóccix? Caí e bati o cóccix, Um osso bastante conhecido que fica lá no final da nossa coluna. Uma das funções principais da nossa coluna é sustentação, Então, posição ereta, nossos membros, eles são sustentados pela nossa coluna. E a outra função da nossa coluna, locomoção, equilíbrio e proteção dos elementos neurais. Então, dentro da nossa coluna vertebral, passa a nossa medula espinhal, Está na figura aqui, eu trouxe a vértebra também aqui do lado direito, vocês podem estar notando, a nossa medula, Então, o nosso sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e medula espinhal, e mais os nervos periféricos, com seus gânglios, Então, a nossa coluna ela é composta por isso aí. Aí vocês podem notar aqui, nessa vértebra, aqui, são 2 vértebras lombares, dá para ver direitinho ali, na parte da frente, na parte de trás da vértebra, saindo ali a medula e o seu nervo periférico.
e na parte da frente você pode estar observando esse anel branco e no centro azul, né? Uma imagem 3D. Então, isso daí é o nosso disco intervertebral. Ele é feito por um anel fibroso e um núcleo pulposo, é como se fosse um gel no seu interior. Uma das causas, né, da hérnia discal é o sobrepeso, né? O sobrepeso ele provoca achatamento desses discos, podendo causar abaulamento ou até extravasamento desse gel, igual a figura de baixo aí que está comprimindo um dos nervos, né? Um nervo ciático, né? Quem já ouviu falar também comprimindo um nervo ciático, ele é um nervo bem conhecido. E isso é a estrutura anatômica, né, da nossa coluna vertebral. E para sustentar a nossa coluna vertebral tem a parte muscular e ligamentar. E ao contrário, gente, de que muita gente pensa, né? A gente pensa em coluna lombar, a gente pensa que a nossa coluna lombar ela é sustentada, né? A estabilidade ela é feita pelos músculos da costa, né? Aqui tá aparecendo um dos músculos da costa, aqui, ó, multifido, né? Mas são vários grupos musculares. Aqui tem os músculos do core. Os músculos do core, eles são músculos que eles estabilizam toda essa região. São 29 pares desses músculos, né? Que promove essa estabilização aí. O multífido, ele é o principal, né, dos músculos transversos espinhais, mas a gente tem também nessa região aí quadrado lombar, tem também o grande dorsal, eretor da espinha, são vários músculos. Não dá para falar, logicamente, de todo nem das suas funções, mas dá para ter uma noção, né? Principal, multífido. E para ajudar nessa estabilidade, né? Nessa estabilização da nossa coluna lombar, tem a parede abdominal, né? Que é essa figura de cima lá, ó. Aí aparecem os músculos, não é, do abdômen. Nós temos os oblíquos, tanto o interno quanto o externo, né? Que eles promovem aquela rotação de tronco. A gente tem um músculo mais famoso, né, nas academias, que é o músculo do tanquinho. O nome desse músculo é reto abdominal, né? Esse músculo aí, função principal dele, ele trabalha na extensão da coluna, né? Então, onde a gente encontra maior eficiência. Ele faz também a flexão, mas onde a gente encontra maior função é quando ele está fazendo a extensão, né? Uma contração excêntrica. Mas o que é importante isso aí? Lá em cima tem um músculo transverso do abdômen. Isso daí é um músculo profundo e ele é o principal músculo da parede abdominal que estabiliza a tua coluna lombar, né? Agora, o que acontece com a pessoa quando ela está com sobrepeso? Tem várias coisas que acontecem, né? Olha essa figura de baixo aí, bem parecida com como eu estava. A pessoa, quando ela está com sobrepeso e essa barriga muito grande, duas coisas principais acontecem. Essa musculatura do transverso do abdômen, ela está fraca. É por isso que o abdômen ele se desloca para frente. E muitas das vezes a pessoa, quando ela está com excesso de peso, ela tem gordura visceral. Essa gordura visceral, ela aumenta a pressão dentro da tua parede abdominal, deslocando os órgãos para cima da parede, né, abdominal. É por isso que a barriga ela fica grande. E dificilmente, quando a gente está com essa barriga grande, a gente consegue encolher a barriga, toda aquela dificuldade, né? Então, a pessoa ela fica com a parede muscular abdominal fraca e, para compensar, a musculatura lombar, ela entra em contração máxima, chega a ter espasmo. E quando ela entra nessa contração máxima, ela acaba comprimindo nervos, acaba comprimindo vaso sanguíneo, aí dá aquela sensação de dor, de cansaço, né, de dormência, que são as parestesias. Aí daí vem todo um quadro, né, álgico, que quem tem dor na coluna sabe do que eu estou falando. Então, via de regra, o que é que a gente, qual é a conexão do sobrepeso, né? O sobrepeso, ele tanto enfraquece a parte muscular, ele sobrecarrega a nossa coluna e faz os músculos da região lombar entrar em tensão, né? Tirando essa sobrecarga, tudo fica melhor, né? A pessoa que ela está com sobrepeso, ela tem uma tendência natural a jogar a costa para trás, a cabeça para frente, para tentar reequilibrar o centro gravitacional, né? E nessa manobra, ela sai do eixo, né? E daí vem todos os desarranjos que a gente pode olhar nessa figura. Uma das coisas curiosas aqui, né? A nossa cabeça, ó, quando ela está alinhada,
né, igual a figura da direita, a nossa cabeça, ela pesa 5 quilos. Dependendo da cabeça, né, mas a média é essa, dependendo da cabeça, pode pesar um pouquinho mais, mas a pressão que ela exerce sobre a nossa coluna, né, com a pressão passando no seu centro, é 5 quilos. Mas quando a pessoa ela desloca a cabeça para frente, a pressão ela vai para 20 quilos, 4 vezes mais do que uma pessoa que está com a sua cabeça alinhada. Olha que coisa maluca, né? Então, a gente precisa realmente controlar essa questão do sobrepeso para a gente não mudar a nossa postura e vir sobrecarregar principalmente a nossa região lombar, e quem vai sofrer também são os membros inferiores, tanto nas articulações do quadril, joelho e lá no tornozelo, né? É importantíssimo a gente estar com o peso ideal. E hoje, né, acontece muito disso aqui, as pessoas elas utilizam muito o celular, né, de uma maneira errada, coloca o celular, principalmente os nossos jovens, né, que estão numa fase ainda de amadurecimento, né, dos ossos, ainda não tem uma estrutura totalmente definida. Então, se o teu jovem, ele passa muito tempo, olhando para baixo no celular, ele tem essa anteriorização da tua cabeça. E se tem anteriorização da cabeça, ele vai ter também problema na região, tanto torácico, né, aumentando essa cifose, quanto na região também lombar. E toda vez que a gente está com problema na região lombar, a musculatura do abdômen, ela também vai estar fraca, né? Então, acontece, né, muitos problemas só por a gente estar com a nossa postura totalmente desequilibrada em função, não é, do sobrepeso. Isso daqui são algumas estatísticas, né, que eu trouxe aqui para vocês. Ó. A dor na coluna atinge quase 30 milhões de adultos no Brasil. Olha que estatística, né, impressionante. A doença crônica, que é o problema que mais gera afastamento de trabalho, né? Olha que coisa muito interessante. E de cada 10 pessoas, 8 vão ter problema de coluna, né? Então, realmente é um dado bem importante. E para agravar, né? A gente está aí saindo da pandemia, mas olha o que a pandemia ela fez, né? Nos trouxe para dentro de casa. E quando ela nos trouxe para dentro de casa, ela aumentou o número de pessoas sedentárias e trouxe o home office, né? E hoje, né, o computador, né, a tecnologia está aí. Se a gente não sabe utilizar de uma maneira correta, né, a tecnologia ou na posição que deve ser usada, a gente vai ter problema sobre, né, a coluna. Então, para você que está em home office, né, que de repente nem está acima do peso, procura ter a tela do teu computador na altura dos teus olhos para evitar estar olhando para baixo, estar olhando para cima e estar forçando a tua região cervical, né? Os pés, procura estar com os pés apoiados totalmente no solo, joelho e quadril em 90 graus e a coxinha apoiada. Evita também passar mais de 1 hora direto na frente do computador, né? Então, uma das dicas é, a cada intervalo de 1 hora, se você tem que passar 4, 5, 6, 7 horas na frente do computador trabalhando, não, dá um intervalo, né? A cada hora, levanta, faz uma caminhada, faz um alongamento, faz um relaxamento, né, nessa tua região, para você não chegar no final do dia totalmente com a coluna destruída, né? Então, são algumas dicas aí que eu estou passando para vocês, justamente para proteger a coluna lombar. Segundo o Jornal da Academia Americana de Medicina, investir na prevenção com a adoção de uma rotina saudável, com a prática de atividades físicas regulares, alimentação saudável e postura correta, ainda é a melhor maneira de evitar. Parece que esse jornal está falando da gente, consultor da Herbalife, né? Então, prevenir ainda é melhor do que a gente tratar, né? Então, é fundamental a gente focar em ter qualidade de vida, controlar o peso, comer tudo direitinho. Eu vou passar umas dicas para vocês maravilhosas do que eu fiz, né, pessoalmente, para me sair daquele quadro lá, né, de fraqueza abdominal e também dor nas costas. Hoje eu tenho muita qualidade de vida, por isso que eu amo esse assunto aqui que a gente está conversando. E para você que já está com dor na costa, está com aquela barriga grande, está acima do peso, né? Embora vai ter que ter algumas dicas aqui que vou estar passando para vocês que vai estar ajudando também a aliviar.
Mas lembra, né, que mais importante do que a gente tratar, né, o problema, a gente precisa tratar a causa. Aqui a gente está tratando o efeito, né? A gente está tratando já com o problema instalado, né? Mas olha só, então vamos lá, 4 dicas aqui para que você está com problema de coluna. Repousar em posição confortável e com a coluna alinhada. Essa é a primeira dica, né? A gente tem que aprender a respeitar os nossos limites, né? Às vezes a gente já está com a nossa coluna com muita dor na coluna e a gente acha que sair para correr, para caminhar, vai ajudar a melhorar. Não, a gente tem que aprender a respeitar os nossos limites. Então, melhor coisa, aprende a repousar, né? Se você deitar com a barriguinha para cima, toda vez que você deitar dessa forma, coloca um travesseiro embaixo dos teus joelhos. Isso vai ajudar a fazer uma semiflexão nos membros inferiores e vai estar relaxando a tua coluna lombar. Outra dica, ó, usar compressa quente ou deixar água quente correr no local da dor enquanto você toma banho. Então, liga o chuveiro na água morna, flexiona o tronco para frente e deixa a água cair na região, né? Lembra que o que está ocasionando essa dor, essa dormência, né, essa parestesia na tua coluna é a contração excessiva do teu músculo, né? Comprimindo nervos e comprimindo também vaso sanguíneo. Quando você faz essa compressa quente, a compressa quente ela traz mais, no caso a água quente, né? Ela traz mais sangue para a região, promovendo uma melhor oxigenação dos tecidos. Isso promove também um relaxamento imediato. Experimentar sessões de massagem e quiropraxia é outra dica também que você pode estar utilizando para aliviar aquelas dores na costa, mas é muito importante, gente, procurar profissional habilitado para estar fazendo isso, porque a própria massagem ela pode aumentar a tensão em vez de baixar. E a quiropraxia, né? Às vezes a tensão é tão grande que você tem deslocamento, desalinhamento das tuas vértebras. Então, daí um quiroprata, né? Que você pode estar fazendo também para realinhar. É maravilhoso essa técnica, né? Eu utilizo muito, mas tem que ser também com um profissional, né? Habilitado. Fazer alongamento para as costas para aliviar as dores e a tensão muscular. Essa é uma outra dica, né? Isso acontece muito, né? Quem de vocês aqui, de repente, quando estava com aquela dor na costa, né? Com aquele cansaço, fez assim, ó, fez aquela extensão máxima para trás. Isso é muito comum, né? E a maioria das vezes as pessoas elas fazem isso, mas isso é o pior erro que você pode fazer para aliviar a dor, né? Porque toda vez que você faz isso, lembra que a tua musculatura, quando ela está tensa, ela está encurtada. Quando você eleva a coluna lombar para uma extensão máxima, a tua musculatura ela encurta mais ainda. Aí dá aquela falsa impressão de alívio. Mas, posteriormente, a tensão ela aumenta. Então, se você quer alongar e relaxar a tua coluna lombar, senta numa cadeira com os pezinhos apoiados, e joga o tronco sobre os membros inferiores e deixa relaxar. Aí você está alongando. Outra dica, deita de barriga para cima, coloca a mão por baixo do joelho e traciona a tua perna até o peito, ó, sobre o tórax. E segura aí 20, 30 segundos, sem evitando aqueles movimentos de bombeamento, né? Só puxa e segura. Faz de um lado, depois mais 20, 30 segundos do outro, depois pega as duas pernas e traciona e segura. E se quiser fazer um leve rolamento, também faz, porque é bem bacana para estar relaxando essa região lombar, né? Então, e agora eu vou dar algumas dicas para vocês também do que eu fiz, na verdade, também, né, para me sair daquele estado, né, de sobrepeso hoje para a boa forma física que eu tenho. Eu segui esses 5 itens, né? Então, quem quiser, anota, né? É importante a gente entender que não basta só a gente tomar esses suplementos maravilhosos que a gente tem a oportunidade aqui da Herbalife, a gente precisa ter um estilo de vida saudável. Isso se baseia em, primeiro ponto, alimentação saudável, né? Alimentação colorida, bastante hidratação, vegetais, né? Isso aí a gente vê nos treinamentos. Suplementação de procedência, logicamente nós temos os melhores produtos de nutrição e controle de peso do mundo, eu estou falando aqui dos nossos, que eu vou falar daqui a pouquinho, um esquema que você vai entender tudo que você precisa entender para dar a melhor orientação para o teu cliente, né? A atividade física é fundamental, né? Nosso corpo ele se aprimora
com o movimento, né? Então, a gente tem que sair do sedentarismo. Apoio de grupo, isso é fundamental também, porque nós somos frutos do meio em que vivemos, né? Então, procura um grupo, né, de pessoas que estão com o mesmo objetivo que você quer. Quer ter qualidade de vida? Fica junto de pessoas que estão nesse foco, né? E um mentor pessoal, né? É provado que 90% das pessoas que desistem de qualquer programa de dieta, de saúde e bem-estar, está provado, não é falta de conhecimento, é falta de motivação. E a pessoa que te colocou aqui nessa chamada é a melhor pessoa para te orientar, porque ela já é um grande exemplo de estilo de vida saudável, né? E esse esquema aqui, ó, você vai estar entendendo tudo sobre nutrição, né? A gente apresenta muito isso aqui, é uma maneira muito fácil de você entender como é que você pode combater o sobrepeso e por que tem tanta gente hoje acima do peso e por que esse projeto, esse programa de suplementação e bem-estar que a gente vive e ensina outras pessoas a viver é uma tendência irreversível, tá? Essa aula aqui, essas figurinhas eu tirei de um livro de 6ª série, né? Então, a gente aprende isso aqui na 6ª série. Fica bem atento, é um esquema super simples, né? Então, olha só, a gente olha para o nosso corpo, né? Poxa, eu quero ter um corpo 100% saudável. Só que para a gente ter um corpo 100% saudável, quem tem que estar bem é a célula, né? Ó, a célula forma os tecidos formam nossos órgãos formam os sistemas, e os sistemas formam o nosso corpo. Então, para a gente ter um organismo, um corpo 100% saudável, quem tem que estar bem é a célula. Ó. Só que cada célula do corpo precisa de 108 nutrientes para suas funções. E quais são as 3 funções principais desses nutrientes na célula? Ó, primeira função, regulação. Segunda função dos nutrientes na célula, fornecer energia. E a terceira função é construção. Só que baseado no que você come, associado ao teu estilo de vida, saudável ou não, você vai construir músculo ou gordura, né? Então, tudo começa na célula. Gilberto, mas de onde vem os nutrientes? Ou deveria vir? Do nosso alimento. Só que o que é que os estudos eles comprovam hoje em dia? É que o alimento de garfo e faca, ele só te dá de 60% a 65% da necessidade nutricional da célula. Porque os nossos alimentos hoje têm muito agrotóxico, tem muito pesticida, hormônio, antibiótico. Hoje, de um modo geral, gente, as pessoas não têm mais nem tempo de preparar, selecionar os alimentos, comer corretamente, devagar, fazer a digestão, repousar, né? Hoje o mundo é muita correria. Então, é por isso que só consegue chegar a 65% dos nutrientes na nossa mesa. Se está chegando só a 65%, a gente acaba tendo que comer mais do que precisa para corrigir a deficiência. É daí que vem o sobrepeso. Então, se você não quiser sobrepeso, você pode, em vez de estar comendo muito, você pode estar suplementando, né? Isso aqui, eu trouxe alguns produtos para você entender, né? Isso daqui é a nossa comida, né? Que a gente faz, que a gente utiliza para complementar o alimento de garfo e faca, né? Então, está aqui, ó, alguns produtos, né? Um programa básico, né? Logicamente, a gente tem outros produtos também, mas eu não vou falar sobre eles hoje. Mas aqui você já vai ter o que você precisa. Então, ó, quais são os produtos que complementam a nossa alimentação? Shake proteína e Nutrev. Né? Então, se você quer baixar peso, né, diminuir o sobrepeso, você vai tomar isso de manhã, no lugar do café e no lugar do jantar. Lanche saudável e almoço proteico, almoço saudável, bastante salada, proteínas magras, né, carboidratos de boa procedência, 2 vezes ao dia. Se você já está no peso ideal, basta tomar 1 vez ao dia e o resto do dia comer corretamente. Se você quer ganhar peso, isso aqui é suplementação. Você come normal, as 3 vezes, matricula na academia e toma de 2 a 3 shakes como lanche. Vamos lá, vamos falar sobre sobrepeso. Ó. Então, o shake, a proteína Nutrev, o que é que ele faz? Ele complementa a necessidade nutricional do alimento, ele fortalece. Aí, lembrando, o objetivo do nutriente é chegar lá na célula, então ele vai passar por um caminho. Primeira parte da nutrição é na boca, chamada ingestão. Da boca o alimento vem para o estômago, do estômago o alimento ele cai lá no intestino. Aí lá no intestino, ó, ocorre o processo da absorção, é a hora que o nutriente ele sai do tubo digestivo e vai para o sangue. E o teu coração bombeia esse sangue até a célula. A hora que a célula tira do sangue os nutrientes, baseado no que chegou, você vai ter energia, uma boa composição e uma boa regulação, né? É assim que funciona esse processo.
Agora, uma coisa interessante, ó, lá no intestino é que o nutriente ele entra no teu corpo. Então, se você está suplementando corretamente, comendo bem, mas está com o intestino sujo, porque o nosso intestino ele pode acumular resíduo alimentar, menos nutriente vai chegar na célula. Então, você tem que fazer as duas coisas. Tanto a parte da suplementação associada com a alimentação saudável e ingerir mais fibras, né? E tem os exemplos do chá, se hidratar. Então, essa aqui é a outra linha. Ó. Você vai tomar chás e fibra para limpar a parede do teu intestino e tomar shake, proteína e Nutreve para complementar as necessidades nutricionais. Aí, o que é que acontece? Ó, como todos os nutrientes estão entrando e o teu intestino está limpo, todos os nutrientes vão absorver. Se todos os nutrientes chegam na célula, você vai ter mais energia, melhorar a tua composição e a regulação. Isso daqui é o programa básico, né, que você pode estar fazendo, né, para dar uma boa orientação para o teu cliente. E os resultados são inacreditáveis, né? Essas daqui são algumas pessoas, alguns clientes nossos e amigos, né, que estão, né, junto com a gente nessa jornada. E o que é que a gente nota? Ó, o Clécio está aqui, eu lembro do Clécio chegou comigo com uma barriga enorme também, né? O Clécio também estava com problema já, sentia peso na lombar, fraqueza abdominal, com essa barriga enorme, né? Ele baixou aí 30 quilos. A esposa dele não tinha tanto sobrepeso, mas ela não gostava da barriga que tinha, né? Deu uma enxugada, fortaleceu a parede abdominal, relaxou a costa também. O Augusto também está tendo um resultado incrível, né? São vários resultados, né? Então, o que é que a gente precisa compreender e passar para as pessoas que estão junto com a gente? Alimentação saudável, suplementação, atividade física, né? Relaxar e fortalecer os grupos musculares que precisa, né? Isso pode ser feito também em parceria com um profissional da área de saúde, um coach pessoal e juntar essa galera, né, que é a galera do bem-estar, né? E já para finalizar, né, o tempo realmente é super curto, passei várias dicas aí para vocês, e dessa aula que eu passei para vocês, gente, o que é que eu quero que fique? Lembrando e recapitulando, né? Quando a gente está com sobrepeso, a gente muda a nossa postura, sobrecarrega a lombar e certeza absoluta que a gente está com a musculatura abdominal fraca. Então, o que é que a gente tem que fazer? Entrar num programa e num projeto para baixar peso, que é o que está causando a sobrecarga. Fazer exercícios e alongamentos na região lombar para a gente diminuir as tensões e depois trabalhar fortalecimento também. E na parede abdominal, fazer exercícios de fortalecimento, que é para proteger mais ainda a nossa coluna lombar e ficar com aquela barriga negativa, né? Existe uma técnica chamada LPF, que foi criada por um fisioterapeuta europeu, né? Você pode até procurar no YouTube. São exercícios respiratórios que vão trabalhar especificamente o teu transverso do abdômen, né? Então, fica a dica, pode entrar no YouTube, LPF. Procura lá esses exercícios, que é super bacana. Então, como a gente está no final do ano, né? O ano está acabando, né? E como sempre, né? Chega final do ano, todo mundo está mais sensível às mudanças, às transformações. Então, eu trouxe algumas dicas aqui para estar finalizando o nosso papo. Ó, o nosso primeiro passo para mudar é perceber. Vocês acreditam, gente, que eu tinha aquela barriga enorme, estava cansado, estressado e não percebia que eu estava daquele jeito. Muitas das vezes a gente só tem aquele mal-estar, mas não se conscientiza que a gente precisa mudar. Então, faz essa autoanálise agora, vai para frente do espelho, se olhe, se observe, será que a tua barriga está grande, está pequena? Será que eu estou com dor no lombar, já está doendo o joelho, o quadril? Quais são as tuas insatisfações agora? O que é que eu passei a maior parte do tempo pensando nesse ano aí de pandemia? Será que eu estava olhando muita notícia ruim, fiquei uma pessoa negativa? Estou sedentário? Faz essa análise, esse é o primeiro ponto para a gente mudar, né? Segundo passo, tome a decisão e faça o planejamento de como irá conquistar os seus objetivos. Será que eu preciso me matricular na academia? Quais são os profissionais que eu tenho que contratar? Quais são as pessoas que eu tenho que me associar? Quem são as pessoas que eu tenho que andar menos, né? Porque lembra bem que a gente é fruto do meio em que vive. Busque pessoas que possam estar te apoiando e te incentivando a ter mais qualidade de vida. E o terceiro passo é colocar isso aí tudo em ação, gente. A gente precisa realmente agir. Não adianta a gente só ter informação. O aprendizado, ele não tem a ver com a quantidade de informação que você recebe, né?
o aprendizado, o grande objetivo da informação que você tem é que a informação que você tem leve você à ação. Aí está o progresso, aí está o sucesso, né? Boas festas de final do ano, mas eu não poderia te deixar essa mensagem, né? Eu gosto muito dessa passagem aqui do livro da vida, que é Gênesis 1:26. Para você que, de repente, está num ano inacreditável, você está na melhor forma, está dando tudo certo, leu bons livros, se associou com boas pessoas. Mas eu sei que tem pessoas aqui nessa chamada que, de repente, não está no melhor momento, anda muito triste, está um pouco acima do peso, está com dor na costa, né? Não está bem, né? Então, essa frase aqui é principalmente para você, né? Que está no livro da vida. Ó. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, você é semelhança do Criador. Tudo que você pode pensar, você pode realizar, né? E outro detalhe, o que a gente pensa e o que a gente passa a maior parte do tempo focando é o que se expande. Então, hoje, se a vida está boa ou está ruim, vamos se conscientizar que tudo depende do que a gente está focando, tá, galera? Então, faça um ano de 2022 inacreditável, de muito sucesso, muitas transformações, que você chegue na sua melhor forma, tá? Grande beijo e grande abraço do seu amigo Giba, e a gente se encontra aí nos próximos eventos e próximas aulas, que certeza absoluta que essa empresa maravilhosa que a gente representa vai estar fazendo para a gente. Grande beijo e até o ano que vem. Que ótimo treinamento! É sempre muito bom aprender e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. Gostaria de compartilhar com vocês mais alguns benefícios que só Herbalife Nutrition pode proporcionar. Os produtos são de alta qualidade, produzidos com base em muita pesquisa e ciência. E além de consumir o produto de acordo com as recomendações, você pode fazer substituições saudáveis e diversificar com receitas incríveis. Temos um site completo com receitas para você fazer em casa. Acesse receitaserbalife.com.br e descubra muitas possibilidades para deixar o consumo dos seus produtos ainda mais divertido e saboroso. Você pode ser um Herbachef. Vocês viram que além de produtos de alta qualidade, a Herbalife Nutrition ainda te apoia com ferramentas para transformar sua vida mais saudável. E não para por aí! Para apoiar sua rotina de exercícios, temos um canal no YouTube com muitas aulas. Venha se exercitar com a gente. Acesse Herbalife Brasil Exercícios. Converse com o consultor independente Herbalife Nutrition, que te convidou para esse evento, e saiba como se tornar um cliente premium. Ao se tornar um cliente premium, você terá vantagens como parcelamento de pedidos, entrega direta da Herbalife Nutrition, linha direta com nutricionistas e descontos nos produtos que podem passar de 32%. E como não poderia deixar de ser, a Herbalife Nutrition mantém seu compromisso social. Por meio de programas Casa Herbalife,
A Herbalife Nutrition Foundation, HNF, apoia organizações sem fins lucrativos com projetos de nutrição e segurança alimentar para mais de 4.000 crianças em situação de risco no país. Contamos com seu apoio nessa missão. Escaneie o QR Code na tela ou acesse hrbl.me/Casa Friends Brasil e faça sua contribuição. Espero que tenham gostado desse evento incrível, repleto de muito conhecimento e novidades. Fiquem agora com as promoções do mês. Te esperamos na próxima edição de mais uma Hora Saudável.